Olá pessoal, vamos nessa aula falar sobre o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, a semelhança do masculino, ele vai ser composto por órgãos que ficam localizados ou internamente à pelve ou órgãos que fazem contato com o exterior. No caso do sistema genital feminino, nós observarmos aqui, ó, nessa ressonância, isso aqui é o nível do sacro, é a porção superior do sacro, o promontório sacral, né? Abaixo dele, nós vamos ter toda uma região aqui que nós denominamos de pelve menor ou pelve obstétrica, como preferem os clínicos. Mas no interior dessa cavidade é que vão estar localizados, então, os órgãos genitais internos, né? Chama a atenção aqui nessa figura a presença do útero, né? Então, o útero está aqui, ó, curvado para frente, repousando sobre a bexiga e anteriormente ao reto. Então, o útero é que vai predominar como uma presença de órgão genital interno no interior da cavidade pélvica, né? Ao lado do útero, nós não conseguimos observar bem aqui nessa figura, nós vamos ter extensões laterais que vão compor os chamados anexos uterinos. Então vamos começar essa apresentação falando sobre o útero, né? Que é a figura principal do ponto de vista macroscópico, né? Aquela que tem uma presença maior e que centraliza toda a estrutura genital feminina. Útero, sempre que se fala em sistema genital feminino, a primeira estrutura, o primeiro nome que vem à cabeça é útero, né? Isso aqui é uma escultura de um escultor belga chamado Germain Janssens, chamada de Pedra do Útero, né? Que mostra aí um útero como se fosse uma mulher, né, por completo, envolvendo ali uma criança que está sendo concebida no seu interior. Uma bela escultura. O útero é uma estrutura bastante massiva, né? O útero ele é principalmente muscular. O miométrio é o principal componente do útero. Ele tem um aspecto piriforme, ele lembra uma pera no seu formato, né? Nós observamos aqui, ó, a parte mais superior do útero, né? Isso aqui é um útero de uma paciente, de uma pessoa viva. Aqui a parte mais inferior. Abaixo disso aqui ainda há uma pequena porção que se projeta no interior da vagina e, portanto, não é vista nessa visão que nós estamos tendo da cavidade pélvica, uma visão superior. Tá? Então nós temos aqui o útero e lateralmente se projetando tanto de um lado quanto do outro, a estrutura dos que compõem, as estruturas que vão compor os chamados anexos uterinos, que são principalmente a tuba uterina, né? A tuba uterina e ovário. Ou as tubas uterinas, né? Bilateralmente, se nós considerarmos, e os ovários. Quando nós temos uma visão anterior e superior de uma pelve, o que nós visualizamos de estruturas genitais internas femininas é isso aí, que nós estamos vendo nessa figura. Então, aqui foi aberto anteriormente a parede abdominal, nós estamos olhando de frente para trás, de superior para inferior. E o que nós observamos? Bem aqui na frente, ó, logo atrás do Monte de Vênus, uma superfície superior aqui da bexiga. Posteriormente a ela, nós temos então o útero, aqui o chamado fundo do útero, a porção mais superior do útero que se projeta superior e anteriormente sobre a bexiga. Lateralmente aqui, ó, nós observamos a tuba uterina e ovário. Então, são os chamados anexos uterinos. Do outro lado está bem mais claro, ó, a tuba uterina, aqui, e aqui o ovário. Posteriormente ao útero, então, nós vamos encontrar a porção final do sistema digestório, o reto, né, caminhando para o canal anal e para o ânus. Então, isso é o que se vê de uma cavidade pélvica numa vista antero-superior. A melhor vista, para que nós tenhamos uma noção da totalidade do sistema genital,
é a vista que nós obtemos quando realizamos um corte mediano, como esse que está mostrado na figura. Então nós observamos de anterior para posterior o púbis, antes do púbis aqui o monte de Vênus, né? O monte púbico, o púbis, atrás dele a bexiga, e atrás da bexiga, ó, caindo aqui sobre a bexiga, nós temos o útero. Então nós temos aqui o útero tombado anteriormente sobre a bexiga, né? Nós sabemos que a mulher grávida, no início da gravidez, que o útero ainda está confinado à cavidade pélvica, ele comprime a bexiga, né? Diminuindo sua capacidade de retenção e provocando a chamada polossiúria. A mulher começa a urinar várias vezes por dia, porque ela diminui a sua capacidade de armazenamento pela compressão que está sendo exercida pelo útero. Então nós temos aqui o útero. O útero ele tem uma porção superior que nós chamamos de fundo. Ele tem uma porção mais inferior aqui que se projeta para dentro da vagina, que nós chamamos de colo. Logo acima do colo ele tem um estreitamento, que é o istmo uterino. Entre o istmo e o fundo, nós temos toda essa região aqui, que é a região do corpo do útero. Então nós temos de cima para baixo o fundo, o corpo, o istmo e o colo do útero. O colo do útero tem uma porção dentro da vagina, que é a porção intravaginal, e uma porção antes dele penetrar na vagina, que é a porção supravaginal do colo do útero. É interessante nós chamarmos a atenção para a posição do útero, né? Nós classificamos o útero como uma estrutura que está antivertida e antifletida. Então ele está em antiversão na relação do seu longo eixo, tá, com o longo eixo da vagina. Então esse ângulo aqui anterior é chamado de ângulo de antiversão do útero. E se nós traçarmos aqui uma linha pelo longo eixo do colo do útero, nós vamos ver que essa linha cruza com uma linha traçada pelo longo eixo do corpo e do fundo do útero. Então nós vamos ter um ângulo entre o colo e o corpo do útero. Esse é o ângulo de antiflexão do útero. Então o útero está vertido para frente anteriormente e fletido também. Então, em conjunto, nós dizemos que a posição do útero é uma posição de antiversoflexão. Ou separadamente, antiversão, eixo útero-vagina, e antiflexão, eixo colo-corpo do útero. Como eu disse no início para vocês, o útero ele tem uma porção predominante muscular, quase toda essa camada aqui, ó, é miométrio. É como se o útero fosse um miométrio forrado por dentro, ó, por essa parte mais esbranquiçada, que é o endométrio, e por fora pelo peritônio, que recobre aqui a superfície do útero, que é o perimétrio, né? Então a camada abundante, a camada predominante, a camada que vai determinar a capacidade de aumento do útero, né, imensa, que faz com que esse útero saia dessa cavidade pélvica e vá se avizinhar, por exemplo, ao diafragma superiormente, quando a mulher está grávida, ela é dada por essa musculatura lisa uterina. Tá? Então nós vamos ter do interior para o exterior o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O endométrio, importantíssimo, porque é a parte glandular. É a parte que é variável independente da gravidez, né, do estado de gravidez. É a parte que vai se hipertrofiar todo mês para se preparar para que um óvulo que tenha sido fecundado seja então implantado aqui no endométrio. É interessante nós chamarmos atenção também para a exiguidade da cavidade uterina, tá vendo? Ela é bem pequenininha, a cavidade uterina, justamente por causa do músculo ser maciço, né? E o endométrio forrando então essa cavidade vai ser o local onde o óvulo fecundado vai se implantar e vai se desenvolver. Então essa camada endometrial que todo mês prolifera para receber esse óvulo fecundado, quando isso não acontece, a sua parte superficial degenera, perde o suporte vascular e então descama sobre a forma de fluxo menstrual.
Nós observamos ainda aqui superiormente, ó, e lateralmente, o ovário aqui em branco, cercado aqui completamente pela tuba uterina. A tuba uterina ela fica segurando os ovários, né? Abraçando ali, sustentando os ovários. E pronta para captar o ovócito quando houver a ovulação. Superiormente aqui, ó, nós observamos uma estrutura peritoneal que está presa ao ovário. É o chamado ligamento suspensor do ovário. É através desse ligamento que vai chegar a vascularização ovariana. Muito bem. O músculo liso do útero, o miométrio, ele é sujeito a proliferações exageradas, né? E essas proliferações exageradas dão origem, então, aos miomas. Então, isso aqui é uma peça cirúrgica mostrando um útero, né? Aqui está a cavidade uterina ocupada aqui, ó, totalmente por um mioma. Aqui um outro mioma. Os miomas, eles podem crescer para dentro do útero, né? Eles podem crescer na espessura do miométrio, ou eles podem crescer em direção externa, ficando pendurados ali, né? Uns miomas geralmente pediculados. São patologias benignas que só exigem intervenção quando causam problemas do tipo, por exemplo, há uma tendência a ocorrer um sangramento maior pela presença do mioma, miomas que crescem muito e o volume do útero acaba ocupando uma área grande, vizinha, e comprimindo as estruturas vizinhas causa problema, ou como nesse caso aqui, ó, miomas que crescem bem para o interior da cavidade, que certamente vão dificultar ou impedir a implantação de um óvulo ou o seu desenvolvimento, se implantado. Então, nesses casos, então, há indicações cirúrgicas, né? Fora isso, não há nenhum problema que indique uma cirurgia de retirada de um mioma. Uma outra vista aqui agora, desse desenho, do útero, né? Então, aqui foi feito um corte frontal, né? Nós estamos vendo aqui a parte posterior do corte. Então, nós temos aqui bem caracterizado o endométrio, o miométrio e o perimétrio, a cavidade do útero exagerada, né? E aqui os seus anexos, tuba uterina e ovário. Então, nós observamos aqui, ó, uma comunicação entre a tuba uterina e o útero, né? Acima dessa comunicação, nós temos o fundo do útero, abaixo o corpo do útero. Nesse estreitamento, nessa área mais estreitada aqui, o istmo, e aqui, inferiormente, o colo, com sua porção superior e sua porção intravaginal. A abertura do colo para dentro da vagina é chamada de ósteo uterino, e a abertura do colo para dentro da cavidade uterina é chamada de ósteo anatômico do útero. Então nós temos um ósteo anatômico e externamente um ósteo uterino. Não é ósteo externo do útero, é simplesmente ósteo do útero. Vamos chamar um pouco mais a atenção aqui, então, para essa porção do colo do útero, né? Essa porção que se projeta para dentro da vagina. É interessante porque é a única porção do útero que pode ser palpada diretamente, não através da parede, né? Quando o médico faz o toque vaginal, o dedo dele toca no colo do útero, ele pode avaliar esse colo, e pode ser visualizada. Se nós afastarmos as paredes vaginais com um espéculo, nós podemos visualizar o colo uterino. Então, é a parte do útero que pode mais facilmente ser vigiada. E isso é importante, porque nós sabemos que é uma região de alta incidência de câncer do útero, né? O câncer do colo do útero. Então, é uma região que realmente tem que ser bastante vigiada. Uma peça anatômica, né? Mostrando então aqui o útero, né, com a sua cavidade, ela é bem semelhante àquela ali. Também a cavidade foi bem escavada aqui para ser exagerada um pouco. Os anexos, né, a tuba uterina, ovário. E aqui embaixo, ó, foi aberta a parede anterior da vagina e retirada. Nós estamos vendo só a parede posterior. Nós olhamos então aqui a parte intravaginal do colo do útero, né? Nós podemos
visualizar essa estrutura com o emprego desse aparelho que é chamado de espéculo. Então nós estamos vendo aqui um períneo feminino, né? Aqui é os grandes lábios de um lado e do outro. Foi introduzido aqui no ósseo vaginal um espéculo, as lâminas do espéculo são afastadas. E lá no fundo nós observamos então o colo do útero, ó, essa estrutura mais rosada aqui, com a sua abertura. Abertura que vai variar, por exemplo, de uma mulher que nunca teve filho para uma mulher que já teve filho ou que já teve vários filhos. Então, desde uma estrutura mais pontiforme a uma estrutura mais alargada, né? A visualização do colo do útero dessa forma direta e com a ajuda de aparelhos que fazem pequenos aumentos permite um exame que nós chamamos de colposcopia, que é muito importante para o ginecologista, que permite avaliar lesões malignas ou lesões com potencial de malignidade. Então a colposcopia é um exame muito importante, que é feito diretamente pela visualização, simples, e com a utilização de alguns líquidos que provocam contrastes, né, entre os epitélios diferentes da ectocervix, da parte posterior ali do colo. O colo do útero é chamado clinicamente de cervix uterina. O ginecologista ele fala muito cervix e não colo. E, além disso, o que pode ser feito? Quando você tem aqui uma outra imagem, ó, aqui estão as lâminas do espéculo, ó, de um lado e do outro, e aqui a parede da vagina, né? E aqui o colo do útero. Então nós pegamos uma lâmina simples e colhemos a secreção do colo, aqui da região da vagina e que fica em torno do colo, que é chamada de fornix da vagina, ou fórnice da vagina, e com uma escovinha aqui até de dentro mesmo, da parte da endocervix, né? Do canal do colo do útero. E essa secreção ela é colocada espalhada em uma lâmina, corado por um método de Papa Nicolau, coloração de Papa Nicolau, e com isso então nós podemos fazer um diagnóstico de lesões diversas que estejam ocorrendo no colo do útero. Esse, sem dúvida, juntamente com o exame de mama, os exames mais importantes durante um longo período da vida da mulher, que ela deve fazer com uma periodicidade recomendada pelo seu ginecologista.